Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Por aqui, Pedro Lage, o host do episódio de hoje, para falar de um tema muito interessante: economia, pequenas e médias empresas, crédito. E para me ajudar nesse bate-papo, Davi Rassi, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. E, obviamente, antes da gente falar sobre esse tema tão relevante, queria que você se apresentasse aí para a nossa audiência. Davi Rassi. Muito obrigado, Pedro. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davi, sou formado em administração no BMEC, e hoje atuo como analista de risco e controller de um FDIC aqui em Belo Horizonte chamado Capital Finanças. Legal. Davi, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que você se sinta bem confortável para compartilhar toda a sua experiência e competência aí, para que a gente possa engrandecer aqui o nosso bate-papo. Eu agradeço, a um todo amigo. Legal. Vamos começar logo de cá falando sobre o cenário atual econômico. Conta pra gente, Davi, como é que tá a sua percepção sobre esse contexto? Hoje o mercado está um mercado muito quente, no sentido de que a gente tem uma taxa de Selic assim, muito alta, 15% assim, há um bom tempo. E a gente vê que hoje as pequenas e médias empresas elas têm um problema muito grande de capital de giro e com isso elas não conseguem, com essa taxa Selic muito alta, elas não conseguir crédito de forma acessível e isso leva a um boom de inadimplência que a gente está tendo ultimamente. Então, esse mês de setembro a gente teve o recorde, né, de reparações judiciais no setor de água, a gente teve o maior nível de inadimplência aí desde 2010 na questão de empresas mesmo, normal. Então, assim, a gente está tendo com esse cenário, né, de Selic alta, RJs, assim, voando, inadimplência sempre aumentando, as famílias também não estão tendo muita inadimplência nesse último estudo que saiu. Então, assim, a gente vê que está sendo muito difícil para pequenas e médias empresas hoje no Brasil conseguirem crédito e conseguirem, né, continuar prosperando e tudo mais. E que Davi você comentou um negócio importante que é o impacto e acho que a importância das pequenas e médias empresas, né? Se a gente fala do Brasil, a gente sabe que move o Brasil são as pequenas e médias empresas. Como é que você enxerga a importância, né, dessas empresas para o cenário, enfim, para a economia, né? E de alguma forma, como que você acompanha esse resultado aí e a interação com esse nível de empresa? Hoje, né, as pequenas e médias empresas elas representam 27% do PIB brasileiro e mais de 60% dos empregos são fomentados pelas pequenas e médias empresas. Então, assim, elas têm um nível de relevância muito grande no mercado brasileiro. E a forma que, assim, o governo em si, ele tem alguns incentivos, os bancos, não é que eles estão parando de emprestar para elas, só que com uma seletividade maior, que eles estão sendo mais cuidadosos com essa questão. Então, assim, a gente não pode falar que o banco não está liberando crédito, porque a gente teve, se não me engano, 5,8 trilhões de empréstimos sendo levados pelos bancos, né? E dados, né, pelos bancos. E sendo que desses 5,8, só 850 bilhões que são para as pequenas e médias empresas. Ou seja, o crédito está muito tomado pelas grandes empresas. Eles não está tomado pelas pequenas e médias empresas. Então, assim, hoje a gente vê que o mercado de crédito ele está muito favorável para quem já é grande. Quem é pequeno é totalmente contrário. Então, assim, a gente consegue ver que nesse ambiente, as pequenas e médias empresas elas precisam, né, de outras formas para conseguirem, né, se sustentar e tudo mais. E para isso elas precisam achar meios alternativos. Então, a gente tem hoje, né, securitizadoras, FDICs, a gente tem fintechs e todos os outros mecanismos, né, de descentralização desse capital que hoje em dia tem. Então, a gente tem outras formas, só que, obviamente, né, como a gente estava até comentando, hoje a gente tem muita informação na palma da nossa mão, só que as pessoas não sabem. Então, isso aumenta a nossa assimetria informacional. Então, muitas pessoas ainda estão presas, né, pequenas e médias empresas também, estão presas em, aí eu só consigo capital de giro se eu conseguir emprestar no convencional, no modelo convencional. Então, a gente tem hoje o Open Finance que está começando, a gente tem as garantias digitalizadas, que isso reduz muito o custo para emitir uma garantia. Então, assim, a gente tem N formas novas para a gente fazer isso, que auxilia essas pequenas e médias empresas a conseguir crédito no canal alternativo. E eu falo canal alternativo, todo mundo acha que assim, aquele canal assim que pô, é agiota e tudo mais. Não é isso. Não oficial e não lícito, não é isso. 100% lícito, é validado pelo Banco Central, alguns são regulados pela CBM. Então, assim, é um canal alternativo do PEI convencional. E que cada dia mais está ganhando mais tração. Os FDICs eles aumentaram mais de 130% no ano passado para esse ano de patrimônio. Então, assim, o mercado alternativo ele está
fomentando, ele tá crescendo. Então, assim, você vê, saiu até essa semana uma notícia que a Infinity Pay, eu esqueci o nome agora da empresa que é dona da Infinity Pay, mas ela abriu não uma linha de crédito com o banco, mas ela abriu um FDIC própria para fazer antecipação de cartão de crédito para os clientes dela. Então, assim, você vê que até as grandes empresas elas estão indo para esse meio, vamos dizer assim, alternativo. Sim. Então, a gente vê que o mercado em si, as grandes empresas já estão entendendo o jogo, as pequenas e médias empresas, elas ainda não estão indo assim 100% ou não estão entendendo ainda esse jogo dessa forma, todo esse conhecimento e tal. Então, assim, a gente vê que o mercado, ele tá rodando. Da melhor forma? Não sei, mas é aquela forma, né? É a forma que eles estão conseguindo para sobreviver. Perfeito. E interessante, né? Hoje, grande parte dos nossos clientes são médias empresas e grandes em geral, mas existe uma parcela também de pequenos empreendedores que acabam fazendo parte aqui, né, do nosso portfólio de clientes e a gente tem apoiado. E a gente sabe que o capital é fator crítico de sucesso para a empresa continuar crescendo, se desenvolvendo e garantindo, enfim, a entrega do seu produto, do seu serviço e gerando resultado, monetizando em cima dessa base. Como você comentou, a gente vive um momento do ponto de vista restritivo, com crédito caro, e nem sempre o empreendedor ou a pequena e média empresa tem acesso a esse tipo de informação. Acho que por isso que é um tema tão interessante a gente ter essa oportunidade de conversar aqui para entender quais são outros caminhos, né, que o empreendedor, que o empresário pode buscar para financiar a sua operação para que ela continue se desenvolvendo. Você falou de FDIC. Talvez seja uma novidade para a audiência e eu conheço pouco desse tema aqui, me gera um interesse muito grande também. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho como é que, né, como é que funciona, o que é o FDIC, enfim, e quem pode acessar e de que maneira essa linha ou essa alternativa de crédito ela funciona. Hoje, né, o FDIC, ele é a melhor alternativa que tanto as pessoas jurídicas ou pessoas físicas podem ter para conseguir capital de giro. Então, assim, o FDIC, o que que é um FDIC? É um fundo de investimento de direito creditório. Falando assim, parece assim, é mercado de ações, como que funciona, não. Mais complicado, Parece mas complicado, calma, mas é mais simples, simples, é muito mais simples do que parece. Então, o FDIC, ele é basicamente uma antecipação de recebíveis. certo. Ou seja, vamos aqui dar um exemplo aqui. O Zezinho é um vendedor de leite, uma fazendinha muito pequena, e ele tem muita dificuldade com o ciclo financeiro dele, então ele, consequentemente, ele tem muita dificuldade com o fluxo de caixa dele. Perfeito. Beleza. O Zezinho, ele vende leite para uma rede de supermercados. Aqui em Belo Horizonte a gente tem, né, o Vidmar como grande marca, mas vamos dizer assim, aqui no Brasil a gente tem nosso, EPA. Então o Zezinho ele vai lá e ele vendeu R$ 1.000 de leite para o Vidmar. Só que o Vidmar, como uma empresa grande, ela vai comprar, né? Negociar prazo, enfim, elasticidade, aumentar esse ciclo financeiro, né? Exato. Só que o Zezinho, ele tem as vaquinhas dele lá, as vaquinhas geram custo, algumas ficam doentes e tudo mais, então ele precisa do dinheiro de uma forma mais rápida. Ele não pode ter o luxo de esperar 60, 90, 120 dias para o Vidmar pagar ele. Então o que que o Zezinho faz? Ele vai lá, encontra uma instituição, né, e fala assim, ó, eu tenho esses R$ 1.000 de uma duplicata, né, de uma nota fiscal que eu vendi para o Vidmar. Beleza, tranquilo. O Bismarck vai pagar só daqui a 90 dias. Então o Zezinho chega lá e vai falar assim: Fidic, eu tenho aqui R$ 1.000. Quanto vocês me cobram para eu antecipar esses R$ 1.000 aqui agora? Então, beleza. Te cobro 2%. Então o Zezinho ele vai chegar e falar assim: beleza, 2% perfeito. O Fidic vai lá, no dia mesmo, dentro das 24 horas, ele vai lá e deposita esses R$ 980 na conta do Zezinho. Beleza. Mas qual que é a garantia do Fidic? Qual que é a vantagem do Fidic para antecipar isso? O que acontece? O Zezinho não vai receber o dinheiro do Vedmar. Quem vai receber o dinheiro do Vedmar vai ser o FDIC. Ou seja, todo o risco que o Zezinho tem na operação, todo o problema, agora foi para o FDIC. Então, o recebimento vai para o FDIC, tudo vai para o FDIC. Então, para o Zezinho, ele é muito bom, porque ele antecipa, arruma o seu ciclo financeiro, arruma o problema, o rombo de fluxo de caixa que ele tinha, para que depois o FDIC ele vai lá e ele fica, ou ele, assim, ele dá um jeito para receber dinheiro. Então, assim, para o Zezinho é muito vantajoso. Ele tá tendo fluxo de caixa e pro FDIC é bom, porque ele ganhou aqueles R$ 20 ali de receita. Então, é basicamente isso que o FDIC faz. De forma direta, acho que fica muito claro, né, que essa capacidade de antecipar um recebível garantido, teoricamente,
o que não é garantido tem um risco no final do dia. Nada é E garantido. nada é Nada é garantido. garantido. Mas ele se expurga desse risco e o FDIC assume esse risco, obviamente, com uma taxa aí de intermediação nesse processo de transação e ele consegue girar e ter mais fluxo de caixa para reinvestir, seja num ajuste de margem para poder melhorar, obviamente, o resultado daquela venda para que cubra teoricamente, aquele custo do FDIC ali na operação. Na operação. Para a empresa, se ela pegar um empréstimo com o banco, ela vai ser penalizada muito por conta disso. E isso não é. Ah, beleza, você recebeu um ativo de curto prazo. Só que você vai criar um passivo gigantesco no FDIC excelente. O que você está fazendo? Você diminui seu ativo Ok. no curto prazo. Só que você não cria esse passivo no longo prazo. Você não tem nenhuma alteração no seu passivo. Então, para isso, para as empresas, isso é um movimento positivo. Isso é muito bom. E o FDIC? Pô, se o banco ele quer a garantia, se ele faz toda essa análise da empresa em si, né, do cliente, por que o FDIC ele vai me liberar o dinheiro? Porque no FDIC você concorda comigo que a pessoa mais importante para o FDIC é o cliente do seu cliente? Sim. Porque é dele que ele vai receber. Então, se eu tenho um cliente muito bom, se eu tenho assim mais confiança nesse cliente, e eu tenho uma empresa com score de crédito um pouco duvidoso, com um pouco de inadimplência e tudo mais, eu não tenho uma saúde de fluxo de caixa muito boa, o FDIC, ele, em tese, ele não tá nem aí para isso. Eles, obviamente, né, caso né, tenha algum colateral, ele quer ter essa segurança, mas só que ele não vai dar tanta importância igual o banco dá. Ele quer entender quem que você soluciona o problema. Quem que é a pessoa que é a outra ponta. Então, se a outra ponta é uma outra ponta que você fala assim, é um cliente bom, que ele tem um depósito de crédito interessante, ele tem, vamos dizer assim, parâmetros financeiros que são bons, positivos, o FDIC vai falar assim, mas beleza, Essa operação essa operação é legal. é legal. Então ele vai lá e antecipa esse dinheiro para você. Em geral, né, o cliente final, às vezes, ele é maior do que o fornecedor, né? A gente sabe disso, ele tem uma amplitude, né, e uma capacidade de crédito muito maior. O intermediário nesse processo, que é o fornecedor que está vendendo ali, às vezes ele não tem esse score tão positivo assim, né? E ele está ali meio que, né, no processo de sobrevivência, num ponto de equilíbrio para a operação funcionar. Interessante que você comentou duas coisas fundamentais aqui, que é ele reduz o ativo dele, que é essa conta a receber no longo prazo, né? E também ele mitiga a possibilidade de gerar um passivo também de longo prazo, que é uma dívida onerosa, que é pegar um empréstimo. E aí ele faz essa conexão, né? Antecipando esse resultado, gerando caixa de forma direta, mas sem ter o colateral, obviamente, de um aumento de passivo, que é uma dívida onerosa. Interessante esse modelo aí de crédito e de fomento do próprio negócio. Acho que no final do dia é um crédito para fomentar o negócio e organizar melhor o fluxo de caixa do próprio da pequena empresa, da média empresa, que pode utilizar essa estratégia aí financeira para obviamente gerar mais sustentabilidade ali na operação, certo? Exato, exatamente isso. Bacana. Davi, uma pergunta interessante, né? E aí, isso é uma dúvida minha também. Como é que esse processo, você que está muito envolvido, de formação e de precificação de crédito, sabe? Né? O que é levado em consideração? Quais são os parâmetros ali, né? As variáveis que estão envolvidas nesse processo de definição, enfim, nessa precificação do crédito? Né? Queria te ouvir em relação a isso, porque é uma curiosidade interessante. Então, o banco, ele vai 100% ver o que você tem. Então, todos os seus ativos, todo o seu passivo, porque o banco hoje tem o Open Banking, né? Que é a análise e visão de tudo, todos os seus recebíveis, todas as questões que envolvem financeiramente a sua empresa. Então, ele vai ter mais acesso. Só que é o que eu disse, o Banco Central hoje ele também está dando para essas mídias alternativas, né? Vou falar mídias alternativas, né? Mas hoje, né? Hoje, o Banco Central, né, ele está dando também ferramentas para essas mídias alternativas, né, que é o Open Finance. Então, o Open Finance obviamente, né, com a autorização, né, da pessoa, é basicamente o Open Banking só para FDIC, para fintech, segurizadoras e tudo mais, que então ele consegue verificar. Pô, esse cara, ele fatura X, ele tá com a receber Y, então faz sentido eu pegar essa operação que esse cara tá querendo, que ele tá me enviando. Ou,
esse cara, ele tá me falando que o faturamento, ele me fala que o faturamento dele é 100 mil reais. Só que quando eu vejo aqui, o faturamento dele é 100 mil reais, beleza, certinho. Só que a dívida dele é onerosa e é de 500 mil reais. Verdade. Tá alavancado em Tá 5 muito meses aí. alavancado. Eu não vou correr esse Isso no faturamento também não é 20 dólares embaixo. Exato, então eu não vou correr esse risco. Então, assim, que é hoje em dia você vê que é o que acontece nas pequenas e médias empresas. Não com uma alavancagem de cinco vezes, Sim. mas é uma alavancagem muito alta para conseguir sobreviver, só que não dá. E não é por conta de falta de cliente, não é por conta de falta de ideias, nem nada, porque a gente sabe, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. Então, assim, sempre vai ter ideia boa aqui no Brasil. Só que não tem crédito. Não tem dinheiro para fazer isso. Vou fazer isso. Então, assim, é, hoje, como que o banco vê? Como que ele vê essa questão de crédito? É colateral. Então, se você tem máquina, se você tem imóvel, qual que é o imposto de renda do dono da empresa, todas essas questões. Porque caso dê algum problema, ele vai ter algum colateral. Ele vê score de crédito, ele vê inadimplência, recebíveis, ele vê tudo. Então, ele vai entender como que você funciona. Se ele vê que tem alguma coisa que é duvidosa, ele vai acabar. Ele vai falar assim, não vou dar esse crédito. Já o FDIC e outros ramos, eles pegam. O que eles fazem? Eles analisam, claro, né, as questões de faturamento e tudo mais. Só que hoje eles utilizam muito mais inteligência artificial para entender realmente. Pô, esse cara, como que eu vou analisar ele? Ah, é um cara de água. Então, beleza. Se ele é agro, eu tenho que entender o que ele vende, como que é a safra dele, como que funciona todas as questões. Mas não é que eu vou pegar isso como colateral. Mas é para entender se ele é um cliente sazonal, se ele é um cliente mensal, como que funciona ele. Então, assim, hoje, um cadastro ou uma liberação de crédito dessas mídias alternativas é muito mais rápido do que um banco. Então, o banco, ele analisa muito mais essas coisas. Essas mídias não. Eles analisam o seu potencial. Potencial. Se o seu potencial é bom, se a sua alavancagem pode estar um pouco alta, eles vão diminuir talvez um pouco o crédito que eles vão dar para você, mas eles vão entender qual é o seu potencial. Quem que você está lidando? Se você está aumentando sua produção, se você está comprando 5 máquinas, e isso e por conta disso você ficou endividado. O banco não vai te dar mais dinheiro. Essas mídias alternativas vão ver o quê? Pô, essas 3 máquinas que esse cara comprou extra vai dobrar a produção dele. Então eu vou liberar crédito para ele, porque se ele está dobrando a produção aqui, faz muito sentido que no futuro eu vou conseguir ter mais operações com ele e eu vou receber mais dinheiro a longo prazo. Verdade. Então, assim, eles veem o potencial da empresa, não com que a empresa está agora, que é o que os bancos fazem. Então, por isso que hoje, né, grandes empresas conseguem crédito. Por quê? E às vezes até bem mais baratas do que as pequenas, né? Mas por quê? Porque tem muito colateral. Tem uma situação financeira muito mais sustentável, mais tranquila do que essas pequenas e médias empresas. Então, para eles receberem dinheiro do banco é muito mais fácil do que essas outras empresas. E isso é tão interessante e tão real, né? Recentemente a gente participou de um apoio a uma empresa que estava fazendo um turnaround. E dentro de algumas análises e considerações e apoio que a gente estava fazendo, a gente analisou realmente essa alavancagem, né? O prazo da dívida era 60 meses e ele estava 3 vezes alavancado. Então, enfim, 36 meses ainda dava para respirar mais 24 ali. E ele sentou na mesa com o banco e negociou e, obviamente, conseguiu esse fôlego, né? Mas é uma mega empresa, é uma empresa gigantesca que tem essa capacidade, tem essa musculatura, né? E a gente sabe que o banco, no final do dia, o grande objetivo dele é receber, né? Não é que esse valor se perca, esse crédito se perca no meio do caminho. Mas isso não é a realidade das médias empresas, das pequenas empresas. Recentemente, né, um conhecido de longa data, a empresa dele teve problemas sérios, né, de fluxo de caixa. Ela começou um processo de crescimento grande nos últimos 2 anos. É uma empresa de tintas, tá? Esse é o objetivo aqui para exemplificar isso. E aí ela saiu de um faturamento médio de 100 mil reais para quase 500 mil reais mês. Ela não conseguiu alinhar, né, o prazo médio de pagamento dela com o prazo médio de recebimento. Porque aí, obviamente, ela começou a vender para grandes empresas, grandes clientes que vão trabalhar o contexto de precificação. Exato. E isso começou a afetar onde? Na margem do negócio. E aí esse ciclo, né, virou um ciclo vicioso.
Porque eu tenho menos margem, eu recebo mais distante, eu preciso pagar mais cedo, eu preciso de crédito, eu não tenho crédito, eu recorro ao banco. E aí esse processo, ao longo de 6 meses, literalmente quase matou a empresa. Né? Então é interessante você trazer isso, porque é uma solução factível, que óbvio precisa ser analisada Sim. dentro de Caso a cada caso. contexto, né? Cada caso a caso, mas provavelmente mitigaria esse risco, né? De pegar uma dívida onerosa de grande impacto, fazer uma antecipação e talvez organizar melhor esse fluxo de caixa que nas grandes empresas elas têm musculatura para fazer isso, mas no pequeno e médio empreendedor, a média empresa, ela não tem essa capacidade. E claramente também a gente tem a outra questão, que é a questão do custo. Não em si te dá dificuldade, porque assim, essa é a questão, né? Você já tem a dificuldade de conseguir, e quando você consegue caro. Cara, Então, assim, se você conseguir, é ruim, e se você não conseguir, é péssimo. Então, assim, essa é a questão. Então, se pegar FDICs, fintechs e tudo mais, elas não têm OF, por exemplo. Em cada operação, banco tem. Então, se o banco vai falar assim, vou ter espaço recebível, ou te um empréstimo e tudo mais, vão colocar aqui que vai ser 2%. Beleza, ele vai colocar que é 2%. Só que um FDIC colocar 2% em você é mais vantajoso, porque o banco vai te colocar 2% mais IOF. Então, IOF, se não me engano, no banco é 0,8. Então, vai ficar 2,8 a sua taxa no final. Não vai ficar 2%. Então, eles vão falar que é 2%, mas quando você pegar, pô, tá tem mais caro. tem um adicional do Não meu é carro. R$ 20 mais, é 28. E aí, como que funciona? Então, assim, você tem essa questão, assim, que é muito legal. Então, assim, você tem que ver essas questões, você tem que colocar. É porque o brasileiro gosta de fazer as coisas assim, beleza. Como que eu faço? Beleza. Vou, chego, começo, produz, tem que vender. Quem quer comprar? Beleza, vou comprar, eu consegui encontrar esses compradores. Tranquilo, perfeito. Tá, quero crescer, o que que eu faço? Banco. Não. Hoje em dia não é tão. Há outras opções. Há outras opções. Então a gente tem fintechs que conseguem fazer empréstimo também, só que com custo mais barato. Por quê? Porque agora as soluções são atreladas à inteligência artificial, diminuir o custo delas. Legal. Então você tem essa variação de como que você conseguir seu crédito. Não é mais hoje só a mídia tradicional. Tradicional. Claro. Hoje, os 5 bancos, eles detêm 80%, né, da linha de crédito, que é muita coisa. Só que antigamente era 90, 95, 90, 99%. Então, assim, você vê que vai diminuindo. Eles estão, assim, olhando muito para isso? Não, porque eles ainda têm 80%. E banco, ele tá mais, assim, ele fica mais olhando as tarifinhas. Então, a taxa de boleto, qual que é a tarifa de TED e tudo mais, porque é o que as empresas fazem todo dia e é onde que elas ganham. Então, é onde que faz volume. Então, sempre vão querer isso. Então, esse mercado, como que vai funcionar? Agora que vai vir as duplicadas escrituradas, né? Como que vai funcionar? Vai acabar com o boleto? E aí? Eu quero meu boleto. O boleto, será que é o mais importante? Não é um mercado de 10 trilhões de reais que você tem aqui no Brasil? Não, para eles é o boletim, a tarifa de TED e tudo mais. Então, assim, o banco ele tem muito dessa questão mais, vamos dizer assim, tradicional. É volume, que eu vou conseguir com as tarifinhas, mais. Eu vou emprestar para grandes empresas que eu sei que eu vou receber. É ter o colateral, é ter um score de crédito. Então, assim, ele é muito preso nas amarras que foram criadas desde o passado e que deu muito certo para eles, não vou negar. Só que hoje em dia o mundo está girando, o mundo está mudando e o mercado também está. Eu brinco que eu faço uma analogia, né? As grandes empresas, a gente pode conectar os bancos nisso, eles são transatlânticos, né? Eles estão naquele movimento, as ondas batem, mas a movimentação, o impacto é pequeno, né? Mas eles têm essa dificuldade de ter velocidade no processo de direcionamento, de transição, enfim. E óbvio, a inovação, a gente sabe disso. Mas a inovação ela vem ali daqueles players que são menores, que estão entendendo gaps de oportunidade que o banco ou as empresas estão deixando e estão aproveitando essas oportunidades e fomentando e crescendo, como você falou, né? Essa fatia ela está se redividindo. Né? Talvez não esteja incomodando, mas vai chegar um momento que vai incomodar. E essa era uma coisa que eu queria te perguntar, né? A gente evoluiu muito, eu acho que depois de pandemia, muita coisa avançou, muita. E o que será que talvez é meio que uma futurologia aqui? Eu imagino que você não tem a pretensão de acertar, mas pelos próximos 5 anos, o que você acredita que vão ser aí, né, canais de fomento ou maneiras de crédito que serão relevantes? Então,
Desde a época do Michel Temer, vou voltar. Você pediu o futuro, mas eu vou voltar para o passado. Mas pra gente falar de futuro, Mas vamos entender o passado, né? O que nos trouxe. Eu tive uma reunião recentemente que, assim, foi um cara de São Paulo lá no escritório e ele explicou exatamente como que vai ser os 2 próximos anos do mercado. E, assim, quando eu escutei, eu falei, não é possível. Eu não tô acreditando, não é possível, que realmente isso vai acontecer e vai chegar. Então, assim, desde a época do Michel Temer, ele prometeu que ia criar, né, as duplicatas escrituradas, que duplicata é a nota fiscal, é o recebível, literalmente. Então, hoje a gente tem um recebível que é emitido por N itens e N pessoas podem ter esse recebível. Sim. Então, hoje, banco pode ter, FDIC pode ter e tudo mais. Mas, assim, o que eu falo pode ter é ter a responsabilidade sobre aquele recebível. Ok. Então, se o Zezinho lá, que eu falei daquele exemplo, ele antecipou com o FDIC, hoje quem é responsável por esse recebível é o FDIC. Então, é essa a questão que eu tô falando. O que é a questão da duplicata escritural? A duplicata estruturada, a questão, né, da duplicata normal hoje é que ela não tem lastro em si. Elas são várias duplicatas e você não consegue ver quem que é o último, vamos dizer assim, responsável por ela. Porque é uma pessoa, óbvio, né, tem auditoria de lastros, mas elas pegam isso posteriormente. Então vamos supor que o Zezinho antecipou com o FDIC A e antecipou a mesma duplicata com o FDIC B. Ele só, um dos FDICs, né? Os dois FDICs vão só descobrir isso depois de 30 dias, tudo mais, quando a auditoria vir. Então, até esse momento, você concorda comigo que é muito tempo jogado fora? Então, as duplicatas estruturadas vão vir para quebrar esse negócio. Então, vai ser o quê? Você vai com o Open Finance, você vai abrir o quanto você receber do cliente. Você vai ver, ó, é a duplicata tal. Essa duplicata, o último responsável é o cliente. Então, eu posso antecipar ela. Beleza. Por que eu comentei do Michel Temer? Ele começou esse movimento das duplicadas estruturadas. Essas duplicadas eram para acontecer, eram para ter chegado há mais tempo. Tá. Houve pandemia, Sim. não tem jeito de mexer. Lá na cronologia. Exatamente. E teve uma outra regularização do CVM e tudo mais, que liberou a antecipação de cartão de crédito. Então, para você fazer as questões de cartão de crédito. E isso quebrou o mercado. O varejo quase acabou em 23, 24, por conta disso. Por quê? Você tinha N registradoras para N maquininhas de cartão de crédito, para N bancos, ou para N antecipadores e tudo mais. Então, assim, era N para N, para N, para N, para N, e é uma bagunça. E isso você não conseguia ter laço, não conseguia conectar nada. Então, essa questão da duplicação estruturada ficou parada por 2 anos. Então, 23 e 24 ficou parado. Então, no final de 24, desculpa, 22 e 23 ficou parado. 24 eles voltaram com essa questão e eles fizeram o quê? Não vamos correr o mesmo risco que a gente correu com o cartão de crédito. Então, hoje vai ter um órgão que vai analisar isso e pode ter N pessoas antecipando ou registrando e tudo mais. Então, vai ser um para N. Ok. Então, a informação ela vai estar mais centralizada. Então, essa pessoa vai ser responsável por emitir quais são os lastros e tudo mais. Então, eles resolveram esse problema. Eu falei que é um para N, né? Então, você vai ter N empresas antecipando. Aqui você vai ter algumas registradoras legalizadas que vão responder para esse órgão. Ok. Então, você tem N pessoas aqui, você vai ter essa informação nessas registradoras, e dessas registradoras, um órgão vai responder. Então, você tem essa mudança, você tem essa quebra do N para N. Então, é N para um certo número, para depois para 1. Beleza, então agora facilitou. É um certo número, mas é um número pequeno, não é reduzido e não é um número de cartões de crédito que eles têm. Sim. Beleza. Quando. E assim, os bancos vão ser forçados a levar os títulos também para essas registradoras. Então eles vão levar pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo para essa registradora. E eles não querem saber qual registradora que você quer. Eles estão bom. O Santander vai querer na registradora A. O Itaú vai querer na registradora B. O Bradesco também vai na registradora A. Beleza, tranquilo. E todo mundo vai ser jogado para essas registradoras. Então, o mercado de crédito inteiro vai ser afetado por esse movimento dos bancos, independente do que o mercado queira. Se isso é positivo para o mercado, é uma coisa. Descobriremos. Mas para essas, vamos dizer assim, esses meios alternativos, é 100% positivo. Por quê? Porque agora eles vão ter mais lastreabilidade de qual que é o recebível que eles estão antecipando. Em 26, como que vai funcionar? Você vai ter lá, vai abrir o Open Finance ou o Open Bank, que tem, dependendo, né, qualquer instituição. E aí você vai ver, beleza. Então a gente vai ter essa carteira aqui do meu cliente aqui. Esse cliente vai fazer o quê? Ele tem contas a receber, né,
do cliente nosso podcast. Beleza, o cliente nosso podcast tem 100 mil reais para pagar esse cara. Em 5 parcelas diferentes. Beleza. Que o cara vai falar, ó, Fidic, eu tenho essa daqui. Você quer antecipar 5 parcelas ou você vai querer antecipar poucas? Beleza, Fidic, não, eu vou antecipar 5. Tranquilo. Então, o Fidic vai lá, ele vai criar um registro. E aí, a partir desse registro, o último beneficiário vai ser o FDIC. Vai ser o FDIC. Então, como vão ser menos, vamos dizer assim, holding e intermediário esse processo, fica mais fácil de ter essa rastreabilidade. Então, não vai ter aquele mesmo problema, o problema que a gente tem atualmente de FDIC A e FDIC B antecipar a mesma nota. Sem dúvida. Você mitiga esse risco, você gera uma capacidade de disposição e de geração de recurso muito maior. Muito maior. E você organiza esse processo de uma forma clara, né? Exato. Legal, ansioso pelos próximos anos aí, que vai ser realmente uma forma interessante e muito bem estruturada para que as empresas possam utilizar. E não só as empresas, você mesmo falou, pessoas físicas também fazerem esse movimento aí usando o FDIC como uma forma de acompanhamento de geração de crédito, né? E assim, o banco fala, eu quero meu boleto. Por quê? O boleto, ele tá lá com o nome lá do FDIC, vamos supor, ele vai ter o primeiro boleto, né, que é o nome do cliente, e o segundo boleto, que é do FDIC. Hoje em dia, por que ele tá nervoso? Porque não vai existir mais essa duplicidade de boletos. Vai existir um boleto dinâmico. Então, o boleto ele vai estar vinculado à escrituração daquela duplicada. Então, quem que é o último beneficiário não vai aparecer. Vai aparecer o quê? É a duplicata do registro 2. Ou duplicata do registro 1. Então, beleza. A pessoa lá, a cliente, vai lá e vai pagar essa nota. Mas ele vai pagar a nota do registro 1. Para quem ele está pagando, aí ele não sabe. Só sabe que está entregando o boleto ali para a pessoa. Entendeu? Perfeito, Davi. Pessoal, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Confesso que eu não tenho nem noção de quanto tempo a gente está conversando aqui. Tão interessante, bacana estar essa conversa. Eu acho que foi uma aula sensacional, Davi. Obrigado aí pela sua contribuição, trazer a sua experiência, né? Trazer a sua percepção de futuro, a tua leitura de passado e a tua forma de atuar no presente aí, né? Principalmente dentro desse contexto de crédito, né? Eu queria agradecer a nossa audiência por nos acompanhar, por sempre compartilhar, curtir também os nossos conteúdos. E deixar aqui uma palavra final, né, Davi, se você quiser compartilhar algum tema, enfim, algum contexto aqui interessante, fica à vontade, né, e já antecipadamente aqui agradecer muito a sua participação e o teu apoio, e principalmente por ter aceitado o nosso convite. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à audiência por estar nos escutando, nos vendo e tudo mais. E, assim, hoje o nosso mundo é um mundo onde que tudo está digitalizado. Tudo está avançando, a gente tem melhorias em todos os setores da nossa vida. Então, nem sempre o que é tradicional é o melhor caminho, mas eu também não vou falar que o tradicional é o caminho errado. Então, assim, a gente sempre vê as coisas evoluindo. Então, a gente tem Nvidia, que é uma empresa que no passado ninguém sabia quem que era, e hoje em dia é a maior empresa do mundo, é o maior valor de mercado. Então, assim, a gente vê e as coisas evoluem muito rápido. Então, às vezes, o que é tradicional, o que a gente já está acostumado, talvez a gente tenha uma solução hoje mais barata e mais simples. Então, sempre pesquisem o celular que está na nossa palma, na nossa mão, que a gente todo dia está junto com ele, a gente não desgruda dele. É um mecanismo onde que a gente pode utilizar ele da melhor forma, procurando informações, ele pode ser muito importante na questão de novos negócios. O que eu vou fazer da agora para frente? Porque hoje, muitas empresas participam do podcast, muitas empresas, elas detalham e informam como que está sendo o caminhar delas para chegar no sucesso que elas têm. Então, hoje a gente está num mundo onde as inovações, elas são muito bem quistas, mas, vamos dizer assim, as cópias com as suas mudanças, vamos dizer assim, com a sua marca, também elas são bem quistas. Então, às vezes, você pode, né, seguir o mesmo caminho que uma pessoa, você pode pegar o mesmo caminho que uma empresa que você gosta e criar o seu próprio negócio a partir disso. Então, você não precisa, hoje em dia, não existe mais a questão de ficar dentro da caixinha, porque você tem muita informação, você tem muitas coisas para você fazer. Então, o fora da caixinha é mais rápido do que antigamente. Ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Perfeito, Davi. E agradecer mais uma vez, obrigado aí pela participação, Davi. Espero que a gente possa reencontrar para avançar ainda mais
né, nesses conteúdos, né? E talvez, quem sabe, nos próximos anos a gente volta e concretiza tudo que a gente imaginou, né? E que você trouxe aqui como uma perspectiva para o nosso segmento, enfim, para o contexto, né? Agradecer a participação aqui da nossa audiência, né? E curta, compartilhe, né? Nos siga nos nossos canais oficiais. E se você puder compartilhar esse conteúdo com alguém que faça muito sentido, né? Que queira aprender e como o Davi trouxe aqui com bastante excelência, buscar entender quais são as possibilidades para que o seu negócio seja fomentado e para a sua empresa continue avançando, crescendo. Legal? Pessoal, obrigado pela participação. Nos vemos no nosso próximo podcast. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Davi, novamente pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.